Fala, seus peixudos, tudo certo? Meu nome é Sanderson, esse aqui é o canal The Santistas. O canal estava parado desde 2016. Eu e meu primo, a gente tocava o canal naquela época, a gente teve que parar por conta de estudos. Depois a nossa vida foi tomando outro caminho, trabalho, enfim, faculdade. E agora me deu uma vontade absurda de falar dessa fase terrível que a gente está passando. Falar também do jogo de ontem, principalmente, contra o Santo André. E da atuação do nosso querido Lucas Lima, nosso camisa 23, voltou para o Santos e estreou bem. Então eu queria falar um pouquinho sobre o jogo dele até ele ser substituído pelo Odair Helman, beleza? Então nos próximos minutos vamos debater um pouquinho aí sobre o jogo de ontem. Santo André 1, Santos 1. Então vamos lá, vamos falar primeiro da escalação do Santos no jogo de ontem pela nona rodada do Campeonato Paulista contra o Santo André, lá em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, tá? Então o Santos foi a campo com João Paulo, Natan, Maicon, Joaquim, Barman e Felipe Jonathan. Dodi, Sandri, Lucas Lima, Ângelo e Marcos Leonardo. Essa foi a escalação inicial do Santos, né? Com 3 zagueiros. E depois ali da linha dos zagueiros tinha 5 jogadores de meio campo, lógico, com 2 alas, o Natan e o Felipe Jonathan. Mas se a gente for ver bem dentro do jogo, não foi bem isso que aconteceu. Aquela linha de 5 se transformou numa linha de 2 e depois numa linha de 3 logo à frente, né? Com o Dodi e o Sandri. E a linha de 3 com o Felipe Jonathan, Lucas Lima e Natan logo em seguida. E depois, lógico, o Max Leonardo e o Ângelo lá na frente. Para mim, defensivamente, foi uma alternativa muito interessante do Odair, ele entrar com 3 zagueiros, porque dava sustentação, como eu acabei de falar, para a defesa, não ficava tão exposta assim, com 3 zagueiros. Tudo bem que, às vezes, 3 zagueiros altos se tornam lentos, né? Mas não foi isso que a gente viu. O Joaquim entrou muito bem, estreou muito bem. Gostei muito da atuação dele. Tá longe de ser uma atuação de um craque, de um zagueiro que vai virar, sei lá, Maldini no Santos. Não, isso não vai acontecer. Mas ele entrou muito bem, gostei da estreia dele. O Bauerman, para mim, desses 3 foi o pior. Ele não comprometeu, mas dentro da bola aérea ele não é nada. Assim, ele não opera, ele não faz nada, ele tá ali só de enfeite. Muitas das vezes ele nem pula. Você vê o replay, ele não sai do chão. E isso torna a bola aérea defensiva do Santos uma tragédia, como é há alguns anos. Se não fosse João Paulo ontem, no primeiro tempo, já era para estar 2-3-0 para o Santo André. Falando exclusivamente do Maicon, não é um zagueiro ruim, é um zagueiro experiente. Acho que ele já passou do auge da carreira dele, mas essa insistência dele com os lançamentos longos, para mim, às vezes é desnecessária. Tudo bem que pode sair uma jogada interessante desses lançamentos, mas quase sempre a segunda bola não fica com o Santos, fica com o time adversário. E isso dificulta muito a construção da jogada. No meio-campo, a gente tinha o Dodi, que está muito bem. Para mim, nessa atual fase terrível, né? Horrorosa que a gente está passando. Ele é o melhor jogador do Santos, é o mais regular, ele não tem falhado tanto. E a gente tinha também o Sandri, que vem jogando bem também, mas ele é muito prejudicado porque ele tem que marcar muito e na hora de construir a jogada ele às vezes não está ali. Né? Ele tem que roubar a bola, tocar e às vezes ele não se apresenta como tinha que se apresentar. Na terceira linha, que seria essa segunda linha de meio campo, tinha o Lucas Lima estreando, e vou falar dele depois, só dele exclusivo, né? Analisando o jogo dele. E tínhamos Felipe Jonathan, que assim, para mim, é difícil falar. Eu não gosto do Felipe Jonathan, cara. O futebol dele, para mim, é um dos piores que eu já vi com a camisa do Santos. Ele erra defensivamente, ofensivamente, ele não sabe passar, ele não sabe interceptar, ele não sabe marcar, ele não sabe cruzar, ele não sabe, assim, é incrível como esse cara não consegue fazer nada. E tudo que ele faz é muito ruim. Com 3 minutos de jogo, ele tomou cartão amarelo por reclamação de um lateral, cara. De um lateral com 3 minutos de jogo. Você perder ali um poder de marcação com cartão amarelo é impressionante o quanto ele prejudica a equipe do Santos. E não é de hoje. Desde 2020, 2021, ele vem falhando muito. E na direita a gente tinha o Natan, né, fazendo ali a ala direita. Para mim, ele ainda não estreou com a camisa do Santos. Não é um jogador péssimo, muito pelo contrário, ele é um jogador que tem um potencial enorme. Mas eu acho que falta confiança nele, principalmente pela fase que o Santos vive. É interessante também que ele tem um estilo de jogo meio que futsal, né, futebol de salão. Ele passa o pé em cima da bola, faz uns dribles como se estivesse no futsal. E às vezes, eu acho que isso poderia ajudar mais o Santos. Quem sabe quando o Santos estiver numa fase melhor, ele com menos pressão consiga desempenhar um bom papel. E, assim, é um cara jovem, se eu não me engano tem 21 anos, vai conseguir evoluir daqui para frente. No ataque não tem muito o que falar,
são os dois meninos da Vila, são os dois moleques da base, Ângelo e Marcos Leonardo, que vivem uma fase também muito difícil. É sobre eles que cai toda essa pressão, porque são diferenciados, a gente sabe disso. E eles não estão conseguindo desempenhar, não estão tendo confiança para jogar. Ontem o Marcos Leonardo conseguiu fazer um jogo melhor do que os outros, mas o Ângelo, eu sinto que ele perdeu totalmente a confiança em si de ir para cima, de driblar, de tentar algo diferente. Por mais que ele tenha habilidade, ele não está conseguindo ter esse psicológico, na minha opinião. Vamos falar agora um pouquinho dos jogadores que vieram do banco. O Odair fez 5 substituições, no intervalo ele tirou o Bauerman para colocar o Lucas Barbosa, logo depois ele tirou o Lucas Lima para colocar o Ivonei, tirou o Felipe Jonathan para colocar o Mendonça, o Sandri para pôr o Daniel Ruiz e o Ângelo depois para entrada do Lucas Braga. Então, vamos pela ordem. O Lucas Barbosa entrou no lugar do Bauerman para retomar o esquema de 4 defensores, né, 2 zagueiros e os laterais. Então, aquilo que já era comum nos outros jogos voltou a acontecer no segundo tempo. E o Lucas Barbosa entrou para ficar ali próximo do Ângelo para ajudá-lo nessa construção. Entrou muito bem, embora eu tenha achado que ele jogar improvisado na lateral esquerda depois da saída do Felipe Jonathan tenha sido um erro grave. O Santos poderia ter sido muito mais prejudicado do que foi com um jogador de ataque jogando na defesa. Foi um erro muito grave do Odair. Depois, né, a segunda substituição, se eu não me engano, foi o Lucas Lima sair para o Ivonei entrar. O Lucas Lima, para mim, foi o melhor em campo do Santos ontem, tá? Foi ele que colocou um pouco de discernimento naquele meio campo que não opera, que não joga, que não faz quase nada, não defende, não ataca. Não tem um cérebro ali. E o Lucas Lima foi esse cérebro ontem, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, já acabei de dizer para vocês que esse vídeo vai ter um foco mais no Lucas Lima. E aí ele tirou o Sandri para colocar o Daniel Ruiz. Não entendi muito essa substituição. O Ivonei, por mais que ele jogue um pouco mais recuado, ele consegue armar o jogo também. Ele se apresenta, tem um bom toque de bola, bate muito bem na bola, nas bolas paradas. Não sei por que ele colocou o Daniel Ruiz logo depois do Ivonei. Tudo bem, era uma estreia que deveria ter sido feita, né? Tinha que acontecer, mas o Daniel Ruiz não teve tempo para mostrar o futebol dele. Eu gostei muito do toque de bola dele, da matada que ele tem ali. Trata muito bem a bola. Então eu acho que daqui para frente a gente vai poder ver ele com mais minutos e poder observar melhor. Mas já deu uma boa impressão. Não deu muito para ver do que ele é capaz, mas já sabemos que ele não é um pereba, como de costume que o Santos tem contratado, né? E aí o Santos foi pro desespero nas duas últimas substituições, depois do gol do Santo André, tirou o Felipe Jonathan, colocou o Mendonça, que só fez o gol, né? Só isso, ele conseguiu salvar a situação do Santos, que seria muito mais tensa do que ela é agora. Estava no lugar certo, na hora certa, e conseguiu cabecear a bola para o gol depois da falha do goleiro do Santo André. E o Lucas Braga, então no lugar do Ângelo, para mim foi a melhor substituição do jogo. Ele conseguiu impor ali um jogo mais agressivo naquela parte do campo que o Ângelo estava. Tudo bem que foram alguns minutos apenas, mas ele conseguiu fazer com que o Santos voltasse para o jogo. Foi dele o passe para o Mendonça. E interessante que o gol do Santos saiu de jogadores do banco, né? Lucas Barbosa tocou para o Lucas Braga, que cruzou para o Mendonça para empatar o jogo. Então, assim, analisando as escolhas do Odair, eu acho que ele precisa ter mais controle do time que ele tem. Ele precisa usar mais como usou ontem com 3 zagueiros. Ele precisa entender qual é a função de cada jogador no time. Ele está colocando o jogador fora de função, como é o caso do Mendonça, que fica no meio e é um ponta. Principalmente também a parte emocional. Acho que ele tem que trabalhar o psicológico dos jogadores. O Santos está com uma pressão enorme dentro de campo. Quando toma um gol, não consegue voltar para o jogo. Ontem, graças a Deus, isso aconteceu, mas nos últimos jogos, principalmente nos clássicos, isso não tem acontecido. E é muito importante que um time grande como o Santos tenha psicológico quando sair atrás do placar. Vamos analisar agora o jogo do Lucas Lima. A gente sabe que ele teve poucos minutos, né, um tempo e um pouquinho mais do que isso, mas ele foi muito importante para o Santos no jogo e a gente precisa falar sobre o quão é importante ter um cérebro, ter um meio de ligação dentro dessa equipe que carece tanto de uma criação, de uma pessoa que esteja ali pensando a jogada. Então tá aí o Barman pedindo paciência. Lucas Lima rouba a bola, dá um passe por cima. Muito bom esse tipo de jogada, ter essa clareza de que só por cima teria a chance da finalização. Ele viu o Felipe Jonathan passando em velocidade e entendeu qual era a jogada.
Isso está faltando no Santos, está aí por outro ângulo também. Infelizmente o gol não saiu, né? O Felipe Jonathan pegou mal na bola, mas já é muito importante. Esse lance também, o Nathan enfia a bola para o Ângelo, que viu o Lucas Lima chegando por trás, passa para ele e ele vai errar o chute. Infelizmente o chute saiu errado, mas já é muito importante também ele se apresentar para finalizar. Não só criar a jogada, mas ter uma opção de finalização. Por outro ângulo também, o Ângelo aparece, consegue pisar na área, trazer a marcação de dois e o Lucas Lima fica livre para chutar. Infelizmente essa bola não entrou. Aí ele consegue fazer um toque rápido ali para o Ângelo. Entra na área, isso é muito importante para mim. O meia tem que entrar na área, tem que ser uma opção para fazer gol. E ali, nesse ataque, o Santos não conseguiu, mais uma vez, fazer o gol. Não acho que foi pênalti, o zagueiro chegou muito firme, concordo, foi muito forte, mas pegou só a bola, como dá para ver aí no replay. E agora, o lance mais importante do Lucas Lima no jogo, o Ângelo conseguiu ver ele de novo chegando de trás e ele chutou na trave. Foi por um triz, a torcida precisa ter essa confiança nele, ele está conseguindo quieto, pedindo desculpas, se mostrando arrependido, fazendo parte de uma equipe que está precisando de um meia de ligação e ele está puxando a responsabilidade, chamando a torcida como fez ontem. Se essa bola entrasse, faria tudo isso ser mais fácil para ele, porque quem está precisando de chance é ele. Então, se essa bola entrasse, ele teria um caminho bem mais fácil para trilhar e tá ele saindo depois dessa jogada. Bom, completando sobre o Lucas Lima, é um jogador que a gente sabe quem é, a gente sabe como joga, a gente sabe que falou muito mal do Santos quando saiu, pediu desculpas quando voltou, pediu para a torcida ter confiança, acreditar nele. E eu acho que ele pode muito bem ajudar o Santos, sim. E também, se não jogasse bem ontem, se não jogar bem daqui para frente no Paulista, não terá o seu contrato renovado, porque o contrato de produtividade dele atende uma meta específica de minutos dentro do Campeonato Paulista. Então, assim, acho que nesses primeiros jogos a gente vai ver um Lucas Lima muito bem participativo, muito querendo fazer com que o Santos ganhe, para, lógico, ter o seu contrato efetivado, né? Para completar sobre ele, eu vou colocar aqui na tela alguns dados, principalmente sobre a participação dele no jogo, tá? Sobre o jogo de ontem. O SofaScore deu para ele uma nota de 7.20. Ele teve 55 minutos jogados, participou com 37 toques na bola, deu 4 passes decisivos, 2 finalizações. Também a gente tem uma taxa aqui de passes no próprio meio campo de 100%, ele deu 13 passes no meio campo, acertou muito bem as bolas longas também, 2 vezes que tentou deu certo. Cruzamentos certos também para ele, no quesito cruzamentos certos, foi muito interessante, ele acertou 75% dos cruzamentos que ele tentou. E assim, se a gente for ver bem o mapa de calor dele, a gente percebe que ele está numa região do campo em que o Santos necessita de alguém que pense melhor o jogo. Ali não digo intermediária, ali não é o problema do Santos, porque o Santos às vezes nem passa dali, mas realmente no miolo do meio de campo ali. Então, assim, quando ele pega a bola da defesa e precisa armar o ataque, o Santos não consegue ter esse cara. E o Lucas Lima chega para fazer esse papel. Eu acho que ele vai fazer muito bem, principalmente no Paulista. É normal e eu acho que vai acontecer, de caso o Santos consiga sair dessa situação, ele continuar no Santos, é claro, ele diminuir o rendimento, ele abaixar a performance. Talvez a motivação maior dele esteja em continuar no Santos. E para isso, como eu falei, ele precisa ir bem no Paulista. Só para encerrar, não falei do João Paulo, mas salvou o Santos ontem no primeiro tempo. A gente falando que ele vem falhado, realmente no jogo contra o São Paulo eu achei que falhou nos 3 gols, até no pênalti, porque ele não pega pênalti. Mas ontem eu vou inocentar ele. A bola, em termos normais, seria defensável sim, mas com chuva, gramado muito molhado e artificial, para quem joga com gramado artificial sabe que o gramado sintético molhado, ele fica muito mais rápido, a bola pinga e toma uma velocidade enorme. Eu acho que dá para inocentar o João Paulo pelo gol do Santo André ontem. Acho que defensivamente o Felipe Jonathan errou e o Dodi não acompanhou o cara que entrou na área. O próximo jogo do Santos é domingo contra a Portuguesa às 16 horas na Vila. E caso a Ferroviária
não ganhem do Guarani amanhã, às 16 horas. O Santos ganhando da Portuguesa, é claro, se não ganhar da Portuguesa também, pelo amor de Deus, né? Já diria o Thiago Neves. O Santos ganhando da Portuguesa e a Ferroviária não ganhando do Guarani, o Santos estaria livre do rebaixamento, porque a Ferroviária não chegaria mais ao número de pontos do Santos e a Portuguesa perdendo para o Santos também não chegaria na pontuação do Santos. São esses dois times que estão brigando para não cair, juntamente com o Ituano também. Então, vencendo o próximo jogo da Portuguesa, desde que a Ferroviária não pontue contra o Guarani, aí sim o Santos estaria livre do rebaixamento no Paulistão. É importante dizer também que o Santos ainda continua com chance de classificação, né? É a lanterna do grupo ainda, né? Está em quarto lugar do grupo A, mas se conseguir se manter na primeira divisão na próxima rodada, ganhando da Portuguesa, aumentariam muito as chances da gente conseguir se classificar. É difícil, serão jogos muito difíceis contra a Portuguesa, que está precisando muito do resultado. Contra o Corinthians é um clássico na Vila, o Santos não tem ido bem em clássicos. E na última rodada pegaria o Ituano desesperado lá em Itu. Então, assim, é muito difícil, mas ainda dá para se classificar. Vamos ter fé. Bom, gente, é isso. Muito obrigado pela audiência aí. Vamos ver se a gente consegue voltar a gravar. Desculpa se o vídeo ficou muito longo, mas eu quis trazer uma análise mais detalhada na minha visão do que foi o jogo ontem contra o Santo André. Beleza? É isso. Bora. Aqui é Santos.